Mateus capítulo 17. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, e falando com Jesus. Então Pedro, tornando-a pela palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eles, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escute o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruço, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. A vinda do Elias. Ao descerem do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre dos mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: Por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhe digo que Elias já veio e não reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. A cura de um menino. Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras cai na água. Apresentei-os a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: A geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Por causa da pequena fé que vocês têm, pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele mudará. Nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio da oração e jejum. De novo, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes os matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Jesus paga imposto. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: Claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram imposto? Do tributo dos seus filhos ou dos estrangeiros? Quando Pedro respondeu das entranhas, Jesus lhe disse: Logo os filhos estão isentos, mas para que não se escandalizamos, vamos ao mar,
Jogue o anzol, puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue esta moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu.